Prepare a gastura, minha gente. Vamos falar de PEC da blindagem. Michele Trombelli, isso aqui me causou asco nessa semana, porque não é bastidorzinho solto não, é real, é concreto. Deputados e senadores estão se movimentando no Congresso Nacional para avançar com uma proposta de emenda à Constituição que foi apelidada aqui em Brasília de PEC da blindagem. Não está muito claro até aqui o que exatamente eles querem com essa proposta, e isso é uma péssima notícia, porque propositalmente eles não deixam claro o que eles querem para realmente ficar nebuloso, ficar confuso, e aí quando a gente piscar os olhos, eles já estarem com essa aprovação bastante encaminhada. Esse assunto, porém, não é novo, Michele Trombelli, ouvinte. Nasceu lá em 2021, uma PEC que foi apresentada pelo então deputado Celso Sabino, que estava no PSDB do Pará à época. Hoje ele é ministro do Turismo do governo Lula, e essa PEC surgiu quando da prisão do deputado Daniel Silveira, aquele deputado que gravou um vídeo com duros ataques a Alexandre de Moraes e acabou sendo preso. Mas em linhas gerais, para o nosso ouvinte entender esse escárnio que está sendo preparado no Congresso Nacional com cada um de nós, essa PEC serviria para limitar ações policiais contra parlamentares e restringir buscas no Congresso. Eles querem, por exemplo, que a Polícia Federal só entre no Senado e na Câmara com a autorização deles, porque isto fere a prerrogativa parlamentar. Então, hoje a prisão de um parlamentar, Michele, só ocorre se o Congresso validar essa prisão, autorizar essa prisão. Eles querem que isso se estenda, entre outros pontos, eles querem que isso se estenda também aos mandados de busca e apreensão. O Congresso Nacional, portanto, teria que autorizar. O que você acha, ouvinte, que o Congresso Nacional vai fazer se surgir um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal para bater lá na porta de um gabinete? O que eles querem? Eu vou ser bem claro aqui para dizer para você o que eles querem. Eles querem tempo para rasgar documento, eles querem tempo para esconder celular no forro, sob o pretexto de respeito à prerrogativa parlamentar. Veja, se a gente vai esperar uma aprovação dos próprios parlamentares para autorizar a Polícia Federal a entrar no Congresso? O mesmo Conselho de Ética do Senado, que nunca fez nada em relação àquele senador que colocou dinheiro na cueca, a mesma Câmara que demorou semanas e semanas para decidir sobre a Flor de Lis, uma deputada apontada como mandante do assassinato do próprio marido, Michele Trombelli. São esses parlamentares que a gente vai ter que esperar autorizar a Polícia Federal a entrar no Congresso? E mais, esse negócio de prerrogativa parlamentar, tá tudo bem, tá tudo certo, tem lá a imunidade parlamentar, tem um monte de coisa prevista ali na Constituição, no regimento do Congresso. Parabéns para os senhores parlamentares que são seres humanos acima de nós, réis mortais que não temos mandato, viu, Michele? Mas veja só, por que a Polícia Federal não pode entrar no Congresso, minha gente? Por quê? Se fizerem tudo certinho, será que esses deputados e senadores não ouviram das avós deles, como nós ouvimos, que quem deve não teme? Por que a Polícia Federal não pode entrar no Congresso? Isso é uma loucura. E o contexto de tudo isso, para finalizar, Michele, é uma luta entre os poderes aqui em Brasília que está se intensificando com o Congresso Nacional cada vez mais empoderado em razão das chamadas emendas parlamentares. Eu já disse aqui inúmeras vezes e repito, esse é o assunto mais importante hoje na política brasileira. Enquanto muita gente fica se distraindo com direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, o Congresso está metendo a mão no nosso dinheiro sem transparência, e é isso que eles querem. Que vocês fiquem, que vocês, e eu me incluo aqui, que a sociedade fique distraída, anestesiada com essa briga sem sentido ideológica de direita e esquerda, enquanto aquilo que é mais importante eles estão fazendo, que é meter a mão no nosso dinheiro. E aí depois ninguém entende por que tem que cortar a despesa. Sabe por que tem que cortar a despesa e eles não vão cortar? Porque 50 bilhões de reais jorraram de Brasília somente no ano passado para essas emendas parlamentares. E aí não tem de onde tirar mesmo dinheiro, Michele, porque o dinheiro está todo na mão deles. E aí vem imposto. E mais, eles estão usando emendas que teriam que ser para o orçamento da Polícia Federal, que eles não querem que entre no Congresso Nacional. Então, as operações de combate à corrupção diminuíram nesse país, entre outros motivos,
porque não tem mais dinheiro, porque não tem mais estrutura para a Polícia Federal, para os órgãos de controle, para as forças de segurança, e eles estão cada vez mais à vontade. Nem nos melhores sonhos do Centrão isso aconteceria. Eles se defendem, eles estão preocupados com eles, é uma comunidade grande, são 513 deputados, 81 senadores, longe de mim generalizar, quem acompanha aqui as minhas colunas diariamente sabe que eu tenho aversão a esse discurso de que todo político é vagabundo, de que nenhum presta, nada disso. Eu sou a favor da política, política é o que transforma, é o que realmente move esse país, a boa política, mas essa PEC da blindagem, que mais uma vez une petistas e bolsonaristas, é um escárnio, é uma cusparada na nossa cara, me perdoe a expressão a essa hora da manhã, Michele e ouvinte. Eles já são melhores do que nós, eles fazem as próprias leis, eles têm uma força corporativista que nós não temos, eles dão o aumento do próprio salário, eles decidem que horas eles trabalham, eles decidem quantos dias eles trabalham, eles têm cota parlamentar, eles têm verba de gabinete, eles têm apartamento funcional, eles têm carro com motorista. O que eles querem mais? Eles não querem ser investigados. A verdade é essa, eles não querem que a Polícia Federal entre no Congresso Nacional. Por quê? E aí vem com esse papo de que estão querendo criminalizar a política mais uma vez, Michele. Devolvo para você dizendo que, mais uma vez, vou repetir aqui, ninguém quer criminalizar a política. A gente quer criminalizar o crime. É criminalizar o crime. Se emenda não tiver sendo desviada, deixa a Polícia Federal entrar e fazer lá o que tem que ser feito no gabinete. Agora, é um absurdo. Michele, parece brincadeira, parece aquela história do site sensacionalista. Os caras não querem que a Polícia Federal entre no Congresso Nacional. Isso é uma loucura. Isso é só o que a gente sabe, tá? Tem muitos mais pontos nessa PEC da blindagem que a gente ainda não tem conhecimento. Michele Trombelli, volto com você. Como sempre diz lá o nosso companheiro Simão, é o país da piada pronta, né? Com tantos problemas reais para lidar, para, sabe, a gente ter que enfrentar de fato, né? Essa questão da inflação, mudanças climáticas, o Brasil, dos alimentos, tem muito problema de verdade pra gente enfrentar e os caras fazem um negócio desse, assim, eu não sei como que eles conseguem, parece que eles vivem em Nárnia, parece que eles vivem em Marte, assim, porque não é possível que eles vivam no mesmo país, no mesmo planeta que a gente e tem essa cara de pau. Os ouvintes aqui no nosso YouTube estão chamando a PEC da vergonha, disse o Paulo, o Walter falou, é a PEC da carteirada. Aí ele falando, PEC que presta mesmo, a PEC de cerveja, diz aqui o nosso ouvinte Walter, porque olha, realmente está difícil engolir essas atitudes e essas ações que vêm de lá. Tomara que tenha, de fato, uma grande pressão popular para ver se eles engavetam ou jogam fora logo de vez medidas como essas, que muito bem explicou aqui o Diego. E aí teve um ouvinte, achei tão bonito. Fala. Não, só para dizer que lá no Arthur Lira, Michele, lá no Arthur Lira, no comando do Arthur Lira, eles tentaram avançar com isso. Isso que você diz é muito importante. A gente precisa pressionar, mas as pessoas hoje estão com medo de pressionar, porque senão daqui a pouco é ataque à democracia. A gente esqueceu de fazer aquela boa pressão da sociedade, sem quebrar nada, sem tacar fogo em nada, sem invadir palácio, mas uma pressão popular. Veja, eles vão tentando, Michele. Esse é o trabalho da política. Eles jogam essa PEC, tipo, não vai que cola, vamos ver o que é que vai dar? Vamos ver qual vai ser a reação. Se der certo, deu. A gente está blindado aqui, a Polícia Federal não trisca em mim, né? Essa pressão popular que você menciona vai ser fundamental nos próximos dias, Michele. Tem algumas observações bem interessantes dos ouvintes, mas nosso tempo aqui está um pouco cheio. Eu só vou registrar que eu achei bonitinho aqui o nosso ouvinte falando que você é um exemplo de jornalista político. Ele falou para o filho dele hoje, e aí ele falou, eu quero ver, será que algum político vai soltar vídeo ou vai se indignar com isso? Você já viu alguém se indignando com isso lá no meio político, Diego? Eu não cheguei a ver, não. Nada, Michele. Pode ter um ou outro, né? Mas ali é o chamado espírito de corpo, né? Que eles falam, que alguns falam que é espírito de porco, na verdade. É todo mundo junto, porque em algum momento pode esbarrar em você. Agora, veja, deixa eu só fazer um último comentário, eu sei por causa do tempo, mas veja, existem excessos da justiça? Existem. Existem abusos em operações policiais? Existem, é claro que existem. Agora, eles vão pegar esses casos, que são exceção, esses casos esporádicos,
para trazerem uma mudança na Constituição ad eterno, de tipo, ninguém entra aqui, para generalizar, para se protegerem cada vez mais, em meio ao avanço das investigações sobre as emendas parlamentares. É isso que eles querem. Eles não querem deixar a Polícia Federal avançar, porque esse escândalo, eu repito aqui o que eu já disse essa semana, o escândalo das emendas é maior do que Mensalão e Petrolão juntos. E eles sabem que o Flávio Dino está avançando, eles sabem que a Polícia Federal está começando a puxar o fio. E aí, espertamente, ninguém pode negar, eles se antecipam e começam a se movimentar com essa PEC da blindagem, com argumentos super plausíveis. A prerrogativa parlamentar, a invasão de competência, o Congresso Nacional é blindado, ninguém pode entrar aqui. Não é nada. Eles querem se proteger, querem roubar e não querem ser investigados. Essa é a verdade, Michele Trombelli. Desmandos do STF, né? E por aí vai. Só para registrar, foi a Luciana que mandou essa do filho, falando que você é um jornalista político, um exemplo. Agora, 7h23, bora trazer Gabriel Chalita para nossa conversa. Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. E hoje sim, vamos falar sobre educação inclusiva com Gabriel Chalita, escritor, filósofo e professor, sempre com a gente aqui. Sempre dá vontade de puxar o assunto do Diego, você já percebeu, né? Que eu fico aqui me segurando, mas hoje não, nosso tempo já está estourado. E a gente vai falar sobre educação inclusiva, pode ser? Eu tô coçando aqui para entrar na assunto do Diego. Mas vamos lá, são temas tão importantes, o Diego falou com tanta clareza, com tanta lucidez sobre esse tema, né? Tão importante a gente pensar na legislação como bem comum e não como bem próprio. Mas esse tema da educação inclusiva, Michele, Diego, ele é um tema muito importante porque o mundo deu passos fundamentais para incluir as pessoas com deficiência nas mesmas salas de aula. Por que isso é importante? Aqui vai uma questão fundamental, porque alguns pais, às vezes, de crianças com deficiência, eles têm uma preocupação, até por sofrimentos do passado, de que o seu filho, numa classe com outros alunos que não têm deficiência, ele pode sofrer bullying, ele pode ficar num canto, ele não pode entrar de fato naquele espaço de convivência que os outros alunos têm. Toda a literatura internacional sobre esse ponto mostra uma coisa muito importante. As crianças que têm deficiência, quando elas são excluídas, elas vão para salas especiais, por exemplo, ou para escolas especiais, e elas não convivem com crianças sem deficiência, elas aprendem menos, elas se desenvolvem menos. E olha que coisa interessante, né? Há um estudo muito detalhado de Harvard sobre isso. Quando você inclui as crianças que não têm deficiência, elas aprendem mais do que quando, em tese, elas estão ali sem nenhuma criança com deficiência. Por quê? Porque na vida, a gente não convive entre os iguais, a gente convive entre os diferentes. E essas diferenças ajudam a desenvolver valores fundamentais. Como é bonito você ver a compaixão, o respeito, o espírito de cooperação de uma criança com outra criança, de um adolescente com outro adolescente. Hoje, esse conceito de educação inclusiva, então, vamos dizer, uma mãe de uma criança com espectro autista, uma mãe de criança com Down, com síndrome de Down, ou com outra questão intelectiva, ou com uma deficiência física, para o seu filho estar numa sala de aula, convivendo com outras pessoas que não têm deficiência, vai ser um passo fundamental para o desenvolvimento da autonomia deles. Mas aí como é que a gente faz isso? Formando os professores. O professor precisa ser formado para ele ter essa compreensão. Que às vezes o professor fala assim, nossa, mas essa criança aqui não vai aprender trigonometria na matemática, não vai conseguir saber o que é oração coordenada, não tem problema. Outras também não saberão. Talvez a educação aos poucos nos mostre que isso não é a questão mais essencial das aprendizagens nas escolas. A gente foi de um tempo do decoreba, hoje é o tempo de desenvolver 3 grandes pilares, que é a nossa razão, a nossa inteligência, e todo mundo é inteligente, a nossa emoção e a nossa socialização. Capacidade que eu tenho de ouvir o outro, de ser ouvido pelo outro, de ajudar o outro, de ser ajudado pelo outro. Então, toda a minha experiência de educador, quando eu vou em escolas e percebo a inclusão, em faculdades, eu tenho alunos com autismo fazendo faculdade. Tem algumas dificuldades? Tem. Às vezes eles pedem, né, uma outra forma de comunicação, mais tempo para elaboração de um problema que eles precisam resolver.
não tem problema nenhum. Eu tenho que entender essa beleza do que nós chamamos de heterogeneidade. Se nem 2 filhos são iguais, se nem 2 filhos gêmeos são iguais, quanto mais os alunos de uma sala de aula. Então eu acho que o tema da inclusão, Michele e Diego, é um tema que faz com que nós, educadores, nos lembremos de que cada um tem o direito de aprender do seu jeito, tem o seu tempo de aprendizagem, tem as suas limitações, tem os seus medos, tem as suas questões, que é uma outra reflexão essencial. Às vezes até um pai ou uma mãe, né, que não está tão por dentro desse assunto, acha que um filho é mais inteligente do que o outro, acha que o amigo do filho é mais inteligente. Não existe isso. Aquela história dos testes de QI, coeficiente intelectual, aquilo media uma fotografia do instante. As inteligências são diferentes, são múltiplas. O que atrapalha a inteligência é bloqueio. Então a gente tem que fazer de tudo para que essas pessoas não sejam bloqueadas no seu processo de inteligência. Isso que é inclusão. É isso, e você falando, me veio não só a cena de uma sala de aula, como a cena de uma empresa, os vários ambientes em que a gente se relaciona, e que entender isso é tão bom, né, pra gente e pra quem talvez tenha aí alguns aspectos diferentes dos outros, o que somos todos nós, mas o quanto isso torna a vida um pouquinho mais leve, né, pra gente não tentar forçar para que todos sejam iguais e pensem iguais. A gente gasta uma energia danada com isso. É isso, Gabriel Chalita. Né, fala, pode falar. Antigamente as pessoas separavam, né, os alunos na turma A, os que eram mais bem avaliados, B. Hoje eu vejo até pais assim preocupados, o filho está pequeno ainda, vou colocar nessa escola, mas ele vai entrar no Enem depois, ele vai... Sabe que você tem que se preocupar com o seu filho pequeno? Amor, carinho, atenção, contar história. É isso que vai desenvolver a inteligência. Brincar com ele, sentar no chão com o seu filho. Esse é um processo de reconquista para a gente. Por isso, um tema que a gente já falou aqui, mas tem que voltar a falar dos celulares, das telas, né? A gente tem que tirar um pouco esse brilho das telas e voltar ao brilho dos olhos, né? A olhar nos olhos das pessoas, a conviver com as pessoas. Isso faz com que as nossas relações sejam mais significativas. Muito bem, lidar com as emoções também é importantíssimo. Obrigada, Gabriel Chalita, sempre às quartas-feiras com a gente. Ô, Diego Amorim, vamos encerrar aqui nesse clima, ó, sobe o som. Precisa de uma praia. Você quer saber que tem 2 praias brasileiras que estão na lista das melhores praias do mundo? É um ranking que foi divulgado, um ranking internacional. Eu não vou falar quais são as praias, eu só vou dar uma dica. Uma é no Rio de Janeiro e a outra no Pernambuco. E quem quiser saber quais são as praias, vai ter que entrar no nosso site, novabrasil.com, porque não há tempo para mais nada. Valeu por hoje, Diego. Beijo grande. Valeu, beijo, até amanhã. O Nova Amanhã acaba, mas o jornalismo da Nova Brasil continua. Fica com a gente.